Olá, meu nome é Walter dos Santos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Tenho recebido questionamentos de todos os cantos do Brasil, de pessoas querendo saber se podem ou não recorrer das decisões do INSS. Para respondermos a essa pergunta, elaboramos um material em que publicamos no nosso blog, cujo link ficará na descrição desse vídeo, para você ter acesso a todas essas informações totalmente de graça. Basta acessar o link que eu disponibilizarei na descrição desse vídeo. E para respondermos de início a pergunta, vejam, todo cidadão que tiver uma resposta não satisfatória da administração pública pode questionar essa resposta. E o INSS, componente da administração pública que não está isento de ter que dar algumas explicações quando questionado. Veja, e qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer cidadão, independentemente do grau de estudo ou do conhecimento técnico que tenha, porque isto está previsto na lei maior do país. Isso é chamado de direito de petição. Veja o que diz o artigo 5º, inciso 34 da Constituição da República. Permita que eu leia. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Não precisa, para questionar o meu direito, fazer qualquer tipo de recolhimento de tributos ou taxas ou qualquer pagamento. Basta eu requerer isso de forma com que possa chegar à autoridade competente. Veja, continuando, sem o pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos, vejam, está no plural, todos os poderes públicos, em defesa de direito ou contra ilegalidade. Então, dei entrada junto ao INSS, pleiteando um benefício previdenciário em que acho que faço jus, acho que tenho direito. O INSS simplesmente indefere, nega a minha pretensão. Ora, a Constituição me garante o direito de petição para que eu possa questionar ao INSS o motivo pelo qual fora negada a minha pretensão, o motivo pelo qual não fora concedido o meu direito. Então eu vou lá fazer uma petição, uma cartinha para o INSS inicialmente, argumentando quais foram os motivos em que eu tive negado o meu benefício. Isso é direito de petição, assegurado pela Constituição no seu artigo 5º. Ainda na Constituição, ela diz o seguinte, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, o INSS não pode simplesmente negar uma pretensão minha, negar o meu direito, porque com isso o INSS estaria me prejudicando. Ela tem que fazer da forma em que está disposto nas leis, notadamente da forma que determina a lei maior do país, que é a Constituição, que diz que ninguém será privado da liberdade, igualmente diz que ninguém será privado dos seus bens, né, sem o devido processo legal. Nasce aqui o direito administrativo, nasce aqui a possibilidade de eu, enquanto cidadão brasileiro, questionar tudo aquilo que o direito me agasalha, tudo aquilo que me pertence. E ainda na Constituição, para que façamos brotar, façamos vicejar, nascer
o direito administrativo, o processo administrativo, a Constituição, igualmente no artigo 5º, diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo, como é o caso do estudo em comento, né? Aos acusados em geral, qualquer tipo de acusado, são assegurados o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Então diz, eu posso utilizar de todos os meios previstos em lei para questionar ao INSS o motivo pelo qual o meu benefício não está sendo concedido. Isto na via administrativa, sem necessidade de que eu tenha que bater à porta do judiciário para que ele intervenha junto ao INSS e assegure o meu direito. A Constituição diz, não há necessidade de procurar o Poder Judiciário. Na via administrativa mesmo, você pode e deve questionar ao INSS por que ele não está concedendo o seu benefício. Ora, se na via administrativa é mais barato, é mais rápido, é mais célere, recebo o meu benefício mais rápido, né? Por que eu não vou utilizar desse instituto jurídico? E com isso, eu explico aqui o nascimento, a possibilidade do processo e dos recursos administrativos a serem, enviados, a serem impetrados, a serem intentados contra as decisões do INSS. Porque vejam, se a Constituição garante tudo isso que eu acabei de falar para vocês, citando os respectivos dispositivos que constam na Carta Maior, logo, para o senhor e a senhora que assiste esse vídeo, que é segurado do INSS, não seria diferente ter tolhido, ter suprimido, ter diminuído, amildado o seu direito de questionar na via administrativa tudo aquilo que o direito protege para o senhor e para a senhora. Então, não seria diferente este questionamento diante de uma negativa da sua pretensão junto ao INSS. Explico melhor. Está assegurado constitucionalmente o direito de recorrer das decisões proferidas pelo INSS em todos os processos que sejam de interesse dos beneficiários da autarquia. Ou seja, solicitei o meu benefício diretamente lá no INSS. Entretanto, o INSS negou o meu pedido, indeferiu, recusou. Eu devo impetrar, ingressar com um recurso inicialmente administrativo. E por que administrativo? Porque é importante a gente lembrar aqui que mesmo antes de você iniciar um processo na via judicial, é necessário que você faça, e recomendado também que faça isso, primeiramente na via administrativa, ou seja, diretamente na agência do INSS. Isto porque o Supremo Tribunal Federal, inclusive, já decidiu, por isso que é importante vocês ter acesso a esse material, porque no meio do material consta o recurso extraordinário que foi julgado no seguinte sentido: o STF entendeu que é obrigatório o requerimento prévio, ou seja, a solicitação administrativa, antes que você, segurado, vá à justiça pleitear algum tipo de benefício previdenciário. Agora que eu já sei que é possível fazer este questionamento na via administrativa, ou seja, diretamente ao INSS, Walter, eu quero compreender melhor a estrutura, a competência e os recursos. Para quem que eu envio? Aonde que começa? Quais são os nomes dos órgãos? E quais órgãos existem
E quantos são? Aonde fica? Pelo amor de Deus, me ajuda. Pois bem, você deve inicialmente entender a estrutura de competências recursais no Conselho de Recursos da Previdência Social. É conhecido como CRPS. O Conselho de Recursos, vou grifando para o senhor me acompanhar, para a senhora visualizar exatamente aonde nós estamos aí na tela do seu dispositivo. É um colegiado. Ele era integrante anteriormente do Ministério da Previdência, mas com a mudança, com o novo governo, ele passou a integrar a estrutura do Ministério da Cidadania, ou simplesmente, como fora diminuído, Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. Este órgão é o responsável por controlar jurisprudencialmente as decisões do INSS. Nem todos aqueles processos referentes a benefícios concedidos pelo INSS. Esse conselho que eu acabei de falar, o Conselho de Recursos da Previdência Social, ele tem a sua sede em Brasília, mas ele tem a sua jurisdição em todo o território nacional. Ou seja, ele pode intervir em qualquer lugar do Brasil. E como vocês que me acompanham já sabem, nós sempre indicamos a fonte da onde fora extraída nossas informações. Vejamos, como consta no artigo 303 do Regulamento da Previdência Social. O que é o Regulamento, Walter, da Previdência Social? É o conhecidíssimo decreto número 3048 de 99. Esse artigo ele diz que o Conselho de Recursos da Previdência Social é composto pelos seguintes órgãos. Primeiro de tudo, é composto por 29 juntas recursais. A essas juntas recursais compete julgar em primeira instâncias os recursos interpostos contra as decisões prolatadas, proferidas pelos órgãos regionais do INSS. Além das juntas de recursos, compõe ainda o Conselho de Recursos da Previdência Social 4 câmaras de julgamentos. 4 câmaras de julgamentos. Essas câmaras, elas estão sediadas em Brasília, ou seja, estão localizadas lá na capital da República e têm competência para julgar em segunda instância. Veja, enquanto que as 29 juntas de recurso têm competência para julgar em primeira instância, no caso das câmaras de julgamentos, a sua competência é de segunda instância e julgarão os recursos interpostos contra as decisões proferidas por quem? Proferida pelo órgão inferior, qual seja as juntas de recursos. Além das 29 juntas e as 4 câmaras de julgamento, também fazem parte do Conselho de Recursos da Previdência Social o Conselho Pleno. Este conselho ele tem como competência uniformizar as jurisprudências previdenciárias, ou seja, as decisões previdenciárias, para que em cada lugar do Brasil não tenha uma decisão diferente da outra. Se no Ceará teve uma decisão favorável em determinado sentido, é ideal, é razoável que no estado de São Paulo também seja no mesmo sentido. Não podemos ter decisões favoráveis ou contrárias no Piauí e no Rio de Janeiro ser favorável e vice-versa. Então, por isso que existe o Conselho Pleno para uniformizar a jurisprudência previdenciária após a publicação de enunciados
né, para que todo mundo tome conhecimento de que o que vale para João, vale para Maria. O que vale no estado do Paraná, vale para o estado da Bahia, quando se fala em direito previdenciário, ao menos na esfera administrativa. Na via judicial também é, ou são, mas será outra oportunidade hábeis a explicarmos. Agora que você já conhece os órgãos que compõem a estrutura do conselho e para quem será enviado a termo de instância, primeira e segunda instância e o conselho pleno, você precisa compreender como seria isto na prática e como se iniciaria ou para quem se enviaria o recurso. Veja, por determinação do regimento interno, né, do Conselho de Recurso do Seguro Social, que a partir de agora passamos a chamar apenas e tão somente de RI, Regimento Interno do Conselho de Recurso do Seguro Social, que também a partir de agora, em vários momentos, vocês verão na apresentação apenas como CRSS. Os recursos, ele deve observar ou deve obedecer alguns critérios e procedimentos. Vejamos, eu tive o meu recurso, o meu pedido, de benefício negado pelo INSS. Para quem que eu mando o meu primeiro recurso? Para o próprio INSS. Por que que eu sei disso? Porque, veja, contra os atos praticados pelo INSS, é cabível a interposição de recurso ao próprio INSS. E o INSS deve proceder a regular a instrução do processo e encaminhar o meu recurso em forma de autos ao Conselho de Recurso do Seguro Social. Por que que eu sei isso? Porque o artigo 31, 33 e 34 do Regulamento Interno do Conselho de Recurso do Seguro Social assim determina. Feito isto, suponha que eu não tenha êxito, seja negada essa pretensão. Eu posso enviar recurso a uma das juntas de recursos, ingressando na órbita da primeira instância. Veja que na parte de cima nós não estamos em instância nenhuma, nós estamos no próprio INSS questionando os seus atos. A partir de agora nós ingressamos na primeira instância, juntas em uma das, juntas de recursos, conhecida como JR. Aqui nós estamos em primeira instância. Este material encontra-se na descrição do vídeo de forma totalmente gratuita. O regulamento diz que compete às juntas de recursos, as JR, julgar os recursos contra decisões de quem? Do próprio INSS. Isto quem determina é o próprio regimento da Previdência Social. Então ele diz que compete às juntas de recurso julgar os recursos ordinários, ou seja, que vieram lá do INSS contra as suas decisões nos processos de interesse dos beneficiários do regime geral da Previdência Social. Igualmente, todos aqueles recursos relacionados a benefícios assistenciais de prestação continuadas estão lá previstos no artigo 20 da Lei número 8.742 de 93, os benefícios de prestação continuada. Isto porque o artigo 5º e 29 do Regulamento Interno assim determina. Fiz tudo isso, Walter, mesmo assim foi negado. Cabe recurso ainda na via administrativa sem que eu busque o Poder Judiciário? Cabe. Nós falamos que você estava aqui na primeira instância. Você deve impetrar recurso, então, para a segunda instância. E na órbita da segunda instância, nós encontramos as câmaras de julgamentos. CAJ, acabamos de falar, são 4, a sede fica em Brasília, estão localizadas em Brasília. E compete às câmaras de julgamento julgar recursos especiais, além de outras coisas. Estamos acelerando para que o vídeo
não fique muito longo. A previsão para isto está lá no regulamento interno, artigo 4º e 30 do regulamento interno do Conselho de Recursos do Seguro Social. Fiz tudo isto, Walter, e mesmo assim negaram. Eu tenho que ir agora para o Poder Judiciário? Não faz isso por enquanto, lá é mais demorado, lá vai ter um advogado para te pegar no mínimo 30%, que é o trabalho dele, é de direito. Mas se você souber fazer isso aqui, ou se você é advogado e quer receber o seu mais rápido, presta atenção nas informações. Antes de ir lá, recorra ao Conselho Pleno, né? Recorra ao Conselho Pleno. O Conselho Pleno trata-se de instância extraordinária, então não é nem primeira nem segunda instância, é uma instância extraordinária, é o STF do direito administrativo previdenciário, é como se fosse, e a ele compete fazer o quê? A revisar e uniformizar a jurisprudência em matéria de benefícios previdenciários. O Conselho Pleno ele é composto pelos presidentes e conselheiros titulares das câmaras de julgamentos. Acabamos de falar dela. E veja, compete fazer o quê? Uniformizar as teses e jurisprudências administrativas. A previsão legal para sua existência, artigo 3º, inciso 1 e artigo 61 e 62 do regulamento interno. Compete ainda ao Conselho Pleno uniformizar, no caso concreto, mediante resolução, nesse caso ele deve editar uma resolução, as divergências jurisprudenciais suscitadas, arguída por qualquer parte. Cabe ainda ao Conselho Pleno decidir as reclamações suscitadas por infringência de súmula vinculantes. E por fim, cabe julgar e proceder às revisões de ofício, sem que ninguém peça de suas decisões. Previsão legal 58, artigo 58, 59 e 64, parágrafo 11 do regimento interno. Para encerrarmos o vídeo, vamos para a conclusão. Veja o que escrevi na conclusão da nossa apresentação. É importante que eu leia para sermos fiel ao que nos predispusemos a te ensinar. O êxito na via administrativa, ele é mais rápido em relação ao Poder Judiciário. O valor que você tem a receber cairá direto em sua conta, sem a necessidade de intermediação de terceiro, e você não receberá o seu pagamento por precatório, que é uma lástima. Demora anos e depende de uma série de procedimentos burocráticos. Viu como é importante você conhecer todo o procedimento administrativo em relação aos direitos previdenciários? A referência de todas essas informações que eu te falei constam na descrição desse vídeo, em que você, após acessar o link, irá deparar com um artigo que escrevemos sobre o tema. É de graça, não paga nada. Forte abraço para vocês, fiquem todos atentos, até a minha próxima publicação.